Olá, tudo bom? Vamos para mais uma aula de disciplina de sementes e viveiros florestais. Lembrando que ao assistir este vídeo, você precisa acessar o AVA, precisa baixar os slides, precisa estudar e temos uma atividade para vocês. Então, ao final da aula, a atividade vai ser postada no AVA, certo? E você tem o prazo de uma semana para poder responder essa atividade e enviar para mim por e-mail que está aparecendo na tela agora, carlos.emorais@croton.com.br. Lembrando que essa atividade ela vai ser avaliada e faz parte da avaliação que antes era chamada de avaliação parcial. Então, aquela pontuação destinada à antiga avaliação parcial, ela é distribuída em atividades em sala de aula. Então, como a gente está trabalhando com a aula remota, então as atividades de sala de aula vão ser respondidas também de maneira remota, enquanto a gente está passando por esse isolamento social e as aulas presenciais não estão sendo realizadas. Então, eu conto com a participação de vocês, certo? Estamos aqui disponíveis. Então, qualquer dúvida que surgir do conteúdo dessa aula ou de conteúdos de aulas anteriores, você pode enviar e-mail para esse e-mail que está aparecendo, ou então entrar em contato através dos outros canais, WhatsApp e mensagem direta do AVA. Estou disponível, 100% à disposição, independente do momento, pode questionar, pode colocar dúvidas. E também, nos comentários desse vídeo, os comentários são liberados e você pode fazer comentários com dúvidas que a gente vai responder na medida em que os comentários forem surgindo. Tranquilo? Então vamos fazer uma recapitulação, né, para a gente não perder o foco, não perder o fio da meada, já que a gente já falou sobre alguns conteúdos que seriam importantes a gente revisar. Primeiro, o conceito de semente. Então a gente já falou sobre ele, né, que é o último estágio de desenvolvimento do óvulo fecundado, plenamente desenvolvido. Então a semente começa com o óvulo, né? Então a formação da semente começa na reprodução sexuada. Então, quando há o lançamento, a liberação dos grãos de pólen, o grão de pólen atinge o estigma que está receptivo, e esse estigma estimula a geração do tubo polínico e ocorre a fecundação. Então, após a fecundação, aí nós temos um óvulo fecundado, e do óvulo fecundado nós temos uma semente sendo gerada e amadurecendo até a formação da semente como nós a conhecemos, uma estrutura usada para a propagação das espécies. Então, como a gente falou um pouquinho sobre a reprodução sexuada e é impossível falar de reprodução sexuada sem falar das flores, que são os órgãos sexuais das plantas. Então, essa é uma flor hermafrodita, né, com a presença dos órgãos masculinos e femininos. Então, é importante lembrar que o grão de pólen é gerado lá nas anteras, né, que é o órgão masculino, pertence à estrutura masculina da flor, e o estigma é o órgão que recebe esse grão de pólen e estimula a geração do tubo polínico, que vai levar o gameta masculino até o saco embrionário, que está representado nessa figura aí. Então, o saco embrionário é o local onde tem a oosfera, que é o gameta feminino, que vai unir-se ao gameta masculino e gerar um embrião. Então, toda essa estrutura aqui é o óvulo, e esse óvulo vai dar origem à semente. Então, a gente tem aí os integumentos do óvulo, que vai dar origem ao quê? Ao tegumento da semente. E todo esse conteúdo interno, ele vai sendo absorvido, os seus nutrientes, o conteúdo acaba sendo translocado para o desenvolvimento do embrião, ou então acaba sendo misturado ao endosperma, que está sendo gerado pelos núcleos polares fecundados, ou então por outros conteúdos de reserva, né, que a gente já viu na aula anterior, mas que a gente vai revisar aqui agora. E esse é o grão de pólen. Então, o grão de pólen ele tem uma célula germinativa, que vai dar origem ao quê? Ao tubo polínico, certo? E a célula vegetativa, que vai dar origem a um novo indivíduo, né? Que vai dar origem ao gameta masculino, que vai ser usado na fecundação. Esse é o tubo polínico. Então, o grão de pólen não entra, né, não penetra no órgão feminino da planta, certo? Então, o grão de pólen ele para no estigma. Então, ele não vem pelo estilete, não chega no óvulo. É o tubo polínico que cresce devido às secreções químicas que são liberadas ali no estigma receptivo.
até atingir o óvulo e liberar os gametas ali. Então, mais uma figura que representa esse crescimento. Falamos um pouquinho sobre essas estruturas morfológicas básicas da semente. Então, a gente já estudou isso em outras disciplinas e falamos um pouquinho já sobre essa questão de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Esse nome ele se baseia principalmente na característica, na presença ou não de 2 cotilédones. Então, os cotilédones são essas estruturas que está bem destacada nessa figura. Essa figura é uma representação clássica de uma semente dicotiledônea, onde os cotilédones ocupam praticamente todo o espaço. Então, eu tenho basicamente nenhum outro tecido de reserva além dos cotilédones. Os cotilédones são formados no embrião, pertence ao embrião, né? O embrião é formado pelo eixo embrionário e os cotilédones. E nesse caso, eu tenho na semente as estruturas básicas observadas: os cotilédones, o eixo embrionário formado pela radícula, pelo hipocótilo e pela plúmula ou folha primária, como está destacado na figura. No caso das monocotiledôneas, como eu só tenho um cotilédone funcional, acaba sobrando mais espaço para outros tecidos de reservas, no caso aí o endosperma, destacado aí. O endosperma ele é criado lá na dupla fecundação, através da fecundação dos núcleos polares, que é um tecido triploide, que se transforma aí no endosperma, que é um tecido de reserva absorvido para a formação da plântula, antes da plântula ser autotrófica e se alimentar sozinha. Então, as estruturas básicas da morfologia da semente, como já visto, é o tegumento, o embrião e o tecido de reserva, que pode ser o cotilédone ou pode ser outras estruturas. Então, por exemplo, a semente que tem muito cotilédone é uma semente que tem pouco albúmen. O albúmen é o quê? É o endosperma. Então, ela acaba sendo chamada de exalbuminosa por não ter albúmen ou ter muito pouco. Um exemplo é a semente do feijão, que é aquela mesma semente que foi desenhada. Agora em uma foto eu consigo ver o eixo embrionário aqui embaixo, a plúmula, o hipocótilo e a radícula, o cotilédone ocupando praticamente todo o espaço da semente e os tegumentos. Já a semente do milho, cariópse do milho nesse caso, eu tenho lá uma semente albuminosa, porque olha a quantidade de endosperma, que é essa região marcada de vermelho. Então isso tudo é endosperma. O que está de verdinho é o eixo embrionário, formado pelo cotilédone, e é o embrião, formado pelo cotilédone e o eixo embrionário. Então, o endosperma aqui ocupa um espaço muito grande. Então, ela é chamada de semente albuminosa por conta de ter um tecido de reserva, que é o endosperma, em quantidade bastante abundante. E a semente perispérmica, é um exemplo aqui, a semente da beterraba, é a semente na que sobrou um pouco de conteúdo de reserva da nucela, que é um tecido do próprio ovário, né? O tecido do próprio óvulo, certo? E que não é endosperma e nem cotilédone, e acaba recebendo o nome de perisperma. E por conta da presença desse perisperma, a semente é chamada de semente perispérmica. Ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de morfologia externa das sementes. Então quero deixar bem claro que todos os itens vistos nessa aula vão ser vistos novamente na aula prática no laboratório. Então a gente vai pegar as sementes, vai analisar as sementes e identificar essas características morfológicas lá, usando a lupa, usando de observação mais concentrada dessas estruturas. Mas é importante que a gente vá para o laboratório primeiro vendo as estruturas na teoria, certo? Então, a semente, ela de maneira geral, ela possui características morfológicas que podem ser inclusive usadas como um auxílio para a diferenciação das espécies. Então eu consigo até usar como elemento para a identificação essas características morfológicas. Então é muito importante a gente entender um pouquinho como funciona, quais os nomes técnicos que são dados a essas estruturas morfológicas, e aí esse é o assunto da aula de hoje. Então o objetivo da aula de hoje é tratar desses caracteres morfológicos externos, que ficam na cobertura da semente, geralmente marcadas no tegumento. Alguns deles são presentes em todas as sementes, certo? Só precisa ser identificado. Outros são comuns em sementes de grupos específicos, de famílias específicas. Então, primeira característica morfológica que é interessante é o arilo.
O arilo nada mais é do que uma proliferação, um aumento nas células do tegumento, certo? Da parte externa do tegumento, e que pode ou cobrir a semente toda ou cobrir parte da semente. Geralmente, quando cobre parte da semente, a parte da semente que é coberta fica na região da micrópila, do hilo, acaba sendo coberto por essa estrutura. Para que serve o arilo? A função principal do arilo é auxiliar na dispersão da semente. Quando eu der os exemplos, você vai entender. Sementes de frutos, por exemplo, que são muito frutos secos, é muito comum em frutos secos, tipo as vagens. É muito comum que a espécie, talvez diante do processo evolucional, através da evolução, acabou dotando a semente de características que são mais atrativas aos animais, inclusive dentre os animais, nós seres humanos. Então o arilo geralmente ele vem com uma cor chamativa, com um cheiro chamativo, com um sabor chamativo. Então ele acaba atraindo os animais e auxilia na dispersão, na zoocoria, que é a dispersão por meio dos animais. Então aqui um exemplo do camboatã. Você pode ver que essa estrutura amarela, que reveste parte da semente na região próxima do hilo da micrópila, a gente vai falar do hilo mais à frente, certo? Ele é doce. Então ele é amarelo e doce. Então ele se destaca pela cor e pelo sabor. Então o que acontece? Os pássaros e alguns outros animais vão lá e começam a comer esse arilo. Inclusive a gente também come. Começa a comer esse arilo. O que acontece? Leva a semente para um outro local. Então, isso é muito comum nas sementes que possuem arilo. Então, aqui, a mesma semente retirada o arilo. Então, você pode visualizar, né, que essa marquinha branca, vocês conseguem visualizar aí a minha setinha. Então, essa marca branca é a marca que é o hilo. E o arilo estava totalmente cobrindo esse hilo. O hilo é a cicatriz que sobra da junção da semente toda no fruto. Essa junção se dá por quê? Por meio dessa estruturazinha aqui que a gente falou dela na semana passada. Lembra que funciona como cordão umbilical das sementes? Então, você lembra? Se não lembra, revisa lá na estrutura morfológica do óvulo, que é o quê? O funículo. Então, esse ponto aqui é como se fosse um umbigo. Então, é a cicatriz que fica da junção da semente, que era o óvulo, ao ovário, que é o fruto. E isso se dá por meio do quê? Do funículo, que é esse fiozinho que fica. Frutos secos, olha aqui um exemplo. Isso é um fruto seco, a semente também não é tão atrativa, ele investiu no arilo para poder melhorar a atratividade dos animais em relação a essa semente. Outros exemplos de arilo, que a gente inclusive come, a romã. Então, o fruto da romã é essa, a polpa, né? O fruto é essa parte branca. É isso que reveste a semente, é arilo. E isso que a gente come, que é gostosinho, você bota a semente na boca, ela faz aquele barulhinho, estoura. Então, isso é arilo. No caso do maracujá, o fruto é essa parte branca também. Essa estrutura amarela que nós usamos para fazer suco, para fazer polpa, fazer doce, fazer sorvete, para comer, é arilo. Outros exemplos, nós temos a jaca, nós temos o ingá, nós temos uma série de frutos que nós usamos para a nossa própria alimentação, que nós comemos, na verdade, o arilo e não o fruto. Então, o arilo é muito importante para a dispersão, tem sabor, tem cor, tem cheiro, atrai os animais e acaba sendo muito importante para a dispersão dessas espécies. Então, primeira estrutura. As estruturas estão sendo colocadas aqui em ordem alfabética, por isso que o arilo veio primeiro, não pela questão de ser o mais importante, ou mais comum, ou mais abundante, mas apenas para respeitar uma ordem. Eu coloquei em ordem alfabética que facilita depois a organização. Segunda estrutura, a carúncula. A carúncula é também um tipo de arilo.
Então, também é uma proliferação de células do tegumento e geralmente a carúncula, ao contrário do arilo, ela fica localizada apenas próximo da região em volta, em torno da região da micrópila, certo? E é uma característica muito comum da família Forbiácea, como o caso da semente mostrada na foto aí. Então, é uma semente da Euforbiácea, característica muito comum das Euforbiáceas, essa marca que está marcada, que está destacada nessa setinha aqui, ó, a RAF. A gente vai falar dela, está em ordem alfabética, então a RAF vai vir lá no final. Então eu nem vou falar dela agora, certo? Mas essa marquinha é uma característica muito comum das Euforbiáceas. Então eu junto carúncula com RAF, eu posso identificar pela semente que se trata de uma espécie da família Euforbiácea. Posso até não saber qual é a espécie, identificar por semente é uma coisa meio incomum, mas é uma característica que eu posso usar, né, em conjunto com caracteres botânicos da folha, da flor, é o mais interessante. Então eu uso tudo isso para identificação. Então não vou ser leviano de falar que você pode identificar uma espécie só pela semente. Não é o indicado, mas há características que auxiliam na identificação, como o caso das euforbiáceas e a presença da carúncula. Qual a função? Olha que bonitinho. Né? Então, sementes que possuem carúncula, igual o exemplo da mamona, por exemplo, que é uma euforbiácea, certo? A carúncula ajuda muito na dispersão da espécie. Então, a região da micrópila já é a região mais permeável que a semente possui. A gente vai falar da micrópila, já falamos na semana passada, vamos falar na aula passada a gente falou da micrópila, lá no óvulo, vamos falar da micrópila novamente, mas a micrópila é a região mais permeável da semente. A carúncula acaba também sendo uma região bastante permeável e funciona como uma esponja. Ela auxilia a absorver a água é retida na carúncula e essa água penetra na semente pela região da micrópila e auxilia na germinação. Então acaba sendo bastante importante para o processo de germinação. Outro aspecto, deixa eu voltar lá, a carúncula também ela pode ser atrativa para os animais, principalmente para a chamada mirmecoria. Então, a associação da semente, da dispersão com as formigas. A formiga vai, come a carúncula e acaba levando a semente. Então a carúncula acaba tendo um papel importante para a disseminação dessas sementes que as possuem. Então, arilo e carúncula não são estruturas morfológicas obrigatórias. Elas não existem em todas as sementes. Porém, chegamos na primeira estrutura morfológica que ela é presente em todas as sementes, o hilo. Então o hilo, a gente já falou dele lá, quando eu mostrei aquela foto da semente com a cicatriz. Então é exatamente aquilo. Então o hilo é o ponto no qual a semente estava ligada ao óvulo, ao ovário. Então o óvulo estava ligado ao ovário, assim como, eu gosto muito de associar, eu acho que é uma associação que facilita muito o entendimento. O bebê está ligado à placenta através do quê? Do cordão umbilical, pelo qual ele se nutriu durante o seu desenvolvimento, e quando ele é retirado daquele local onde ele estava protegido, né, e o que acontece? Ao romper esse cordão umbilical, fica uma cicatriz, que é um umbigo. Na semente é a mesma coisa. O óvulo está ligado ao ovário pelo funículo. Então esse funículo é muito importante para levar informações, né? E durante a formação daquela semente é importante que aquele órgão ele receba nutrientes, receba informação. O que acontece? Chega um momento em que a semente está madura e precisa ser dispersa. Então o que acontece? Ela rompe esse elo, que é o funículo, mas do local onde estava ligada, fica uma cicatriz. Qual é essa cicatriz? O hilo. Então o hilo é como se fosse um umbigo da semente. A função é basicamente a mesma. Ele é presente em todas as sementes. Claro que nem todas eu consigo visualizar de forma assim, bater o olho e ver. No caso das leguminosas, igual aquela que eu mostrei a foto, o feijão, a soja, o hilo pode ser usado inclusive para identificar, cultivar material genético diferente, porque o hilo acaba mudando de cor em função do material genético. Então,
as leguminosas é onde ele é mais fácil de visualizar. Então aqui um exemplo, essa setinha vermelha mostra o funículo, tá vendo? Olha o funículo e a semente aqui que não está 100% madura, você pode ver que a semente está verde, então ela ainda está ligada ao fruto pelo funículo. Quando ela amadurece, esse funículo ele se rompe e acaba liberando a semente. Do local exato, desse ponto exato onde estava ligada aqui, ó, a semente no fruto, vai ficar o hilo. Então o hilo vai ficar marcado exatamente naquela posição, certo? Então aqui um desenhozinho de uma leguminosa, né, como um feijão. Então eu consigo ver o hilo, que é essa estrutura, a micrópila e a ráfia, que a gente vai falar delas daqui a pouquinho, certo? Aqui mais um caso, o hilo sendo destacado nessa figura aqui, além da ráfia e da micrópila. Toda semente possui hilo, certo? E o hilo acaba sendo muito importante quando se trata de tecnologia da semente. Quando você vai trabalhar com sementes que são dormentes, a gente vai falar de dormência, né, nas próximas aulas, eu preciso muitas vezes fazer alguma intervenção de quebrar a resistência dessa semente. A semente, por exemplo, que é dura, que tem um tegumento duro, eu tenho que muitas vezes cortar, fazer a excisão, lixar, fazer algum procedimento para quebrar o tegumento. Então é muito importante identificar o hilo, porque o embrião vai estar próximo do hilo. Então, se o embrião está próximo do hilo, o que eu tenho que fazer? Tentar proteger o embrião. Como? Protegendo o hilo. Então eu vou buscar meios para que não afete, não cause danos ou lesões ao embrião, protegendo o hilo. Então o hilo acaba sendo muito importante na tecnologia de sementes, encontrar, identificar o hilo na minha semente. Tá? Fique bem claro isso. Aqui, mais um exemplo agora em foto, mostrando o hilo. Então essa cicatriz, essa marca de cor diferente da semente, é o hilo. Aqui tudo leguminosas, né? Feijão, soja, que é mais fácil de visualizar. O hilo é muito importante porque o hilo e a micrópila acabam formando o local onde tem a maior permeabilidade, certo? Então o tegumento ali é menos espesso, certo? E acaba possibilitando a entrada de gases, as trocas gasosas e a entrada de água na semente. Aumenta a permeabilidade e é muito importante para o processo germinativo. Então a germinação acaba sendo usando essa alta permeabilidade do hilo da micrópila para acelerar o seu processo. Então acaba sendo uma estrutura morfológica muito importante. Então lembre-se do hilo, essa estrutura. Então, falando de hilo, falemos da micrópila. Quem lembra, na aula anterior que a gente falou da formação da semente, a gente lembra que a gente estudou as partes constituintes do óvulo. E a micrópila está lá. O que era a micrópila no óvulo? No óvulo, ela era uma abertura, certo? No qual os integumentos não estavam fechados, eles não se fechavam nessa região. Então é a região por onde o tubo polínico vai penetrar para ocorrer a fecundação da oosfera. O que acontece? Quando a semente começa a ser formada após a fecundação, né, a formação do embrião, os integumentos eles vão se fechando. Porém, do ponto de encontro entre esses integumentos, ainda fica uma área de maior permeabilidade, que é a micrópila. Então a micrópila ela já existia desde o óvulo e ela segue. Então, como ela é um local onde os integumentos estão se encontrando, ela acaba sendo a região mais fácil de se romper e acaba sendo a região pela qual a raiz primária ela sai. Então, o ato de sair a raiz inicial ali no processo de germinação recebe o nome de protrusão, que protruir fazer força para sair, né, de um local, então é ir de dentro para fora. Então a protrusão da raiz se dá nessa região onde ela é o quê? Mais fácil de sair. Então por isso que o embrião ele vai ficar localizado ali, próximo da micrópila, e a micrópila fica próxima do hilo. Então é importante identificar essas estruturas, principalmente se eu preciso proteger o embrião. Então a micrópila acaba sendo bastante importante. Como é que eu identifico a micrópila? Nem sempre é possível. Então, se eu consigo achar o hilo, eu sei que a micrópila vai estar
naquela região próxima do hilo. Nas leguminosas é muito mais fácil. Por quê? Porque a micrópila acaba formando uma saliência, uma elevação que fica próxima do hilo. Fazendo um corte, você consegue visualizar, tá vendo? Deixa eu ver se minha setinha volta aqui, ó. Olha onde é que está a raiz. A raiz do meu eixo embrionário. Essa aqui, a parte 3, aqui é a plúmula. Então, isso aqui é a raiz. A raiz está localizada exatamente nessa protuberância. Certo? Então, a protuberância, ela acaba ficando próxima do hilo e marca o quê? O local para onde vai sair a raiz. Então, essa é a micrópila. No caso aqui da semente da leguminosa, eu consigo visualizar todas as estruturas principais, que é a RAF, que é essa marca no tegumento, e a micrópila, que é essa saliência sobre o hilo, certo? Então, assim, é bastante importante identificar isso se eu tenho interesse em saber por onde a raiz vai sair. E isso pode ser importante, inclusive, se eu vou semear uma semente muito grande. Então, a gente trabalha com espécies florestais que a gente tem sementes muito pequenas e sementes de um porte gigantesco. Então, eu tenho sementes que uma semente pesa 100 gramas. Então, sementes muito gigantes, certo? Então, o que a gente precisa? Muitas vezes, ao semear, saber a posição correta de colocar a semente no canteiro ou no recipiente que vai emergir a planta. Por quê? Se eu colocar na posição errada, ela faz um esforço muito grande para girar, né, para se desenvolver, para subir. Então, se eu já sei de que lado que vai sair a semente, e vai sair a raiz, eu já consigo fazer uma semeadura um pouco mais direcionada, sabendo a posição correta de colocar, e eu vou ter uma planta melhor formada, né? Se a semente for muito grande. Sementes pequenas já não tem tanta preocupação com relação a isso, né? Eu consigo ter uma formação melhor da minha planta, independente da posição que eu colocar a semente. Então, sabendo onde está a micrópila, já me orienta o local por onde vai sair a raiz. Então, eu já consigo colocar essa estrutura virada para baixo. Então, olha a importância de você conseguir identificar as características morfológicas externas que estão ali visíveis ao olho nu, que eu não preciso fazer esse exame, não preciso colocar no microscópio para poder observar. Então, aqui novamente a setinha vermelha mostra a localização da micrópila. Não sei se é possível visualizar, eu acredito que sim. É uma saliência, tá vendo? Uma elevação que fica sobre o hilo, próximo do hilo. O hilo, na verdade, nesse caso aqui, da leguminosa novamente, é essa cicatriz branca. Além da micrópila e do hilo, um lembrete: micrópila e hilo são obrigatórios, vão estar em todas as sementes, tá? As outras estruturas, elas podem ser evidentes em algumas espécies, em outras não. Depende muito das características da espécie. Agora, a micrópila e o hilo, eu posso até não enxergar, mas está lá. Porque todo óvulo tem micrópila, então a micrópila vai existir na semente. E todo óvulo estava ligado ao fruto através do funículo. Então, ao romper, ao se liberar do funículo, vai deixar uma marca que é o hilo. Então, essas duas estruturas, elas são obrigatórias. Vão estar em todas as sementes. Uma ótima pergunta para a prova. Anota a dica aí. Então, além do funículo, ou além do hilo e da micrópila, existe uma outra característica morfológica externa que chama-se RAF, que a gente até mostrou nas leguminosas também, que dá para visualizar. O que é a RAF? Quando o óvulo é fecundado e a semente começa a ser gerada, o óvulo está com um teor de água muito alto e o tecido é mole, entre aspas, certo? Então, o que acontece? A semente vai sendo formada e vai tendo um acúmulo de massa seca e aqueles integumentos do óvulo começam a ser o quê? Enrijecidos. É só você pega uma semente verde e pega uma semente madura e você consegue ver como a semente verde é muito mais molinha do que a semente madura. Então, ao longo da maturação fisiológica da semente, ela vai acumulando massa seca, perdendo água e ficando mais rígida, mais endurecida. O que acontece? Ao ser formada, muitas vezes, algumas espécies, o óvulo está localizado numa posição em que
aquele funículo, aquele cordão umbilical, ele fica pressionando a parede dos tegumentos. O que vai acontecer? Ao crescer, ao se desenvolver e ficar duro aquele tegumento, o local onde o funículo estava pressionando o tegumento vai ficar marcado. Então fica uma linha, uma marca, mostrando o ponto onde o funículo estava passando. Então acaba que, ao endurecer o tegumento, a marca fica. Mesmo a semente sendo liberta do funículo, a marca vai ficar. Então é muito comum em euforbiáceas, certo? E no amendoim também é muito fácil de visualizar. Tem muitas espécies que eu consigo ver a marquinha. No caso das leguminosas eu consigo ver, mesmo não sendo uma marca que fica na semente inteira, mas eu consigo ver a RAF, que é uma marquinha bastante, uma linhazinha, como se eu tivesse apertado o tegumento naquele ponto. E é exatamente isso que aconteceu. Então, ao longo do desenvolvimento da maturação da semente, ele estava comprimido e ficou a marca. Então, você consegue ver essa linha, então, na semente do amendoim. Então, essa linha é a linha que eu chamo de RAF. No caso das euforbiáceas, olha só, essa linha é bem no meio. Ali em cima, a carúncula. E essa linha que divide a semente praticamente inteira é a RAF. Certo? Então é uma estrutura que eu posso usar para identificação, para auxiliar na identificação das espécies. Aqui mais uma vez, carúncula e RAF. Então olha lá, a carúncula, o hilo e a RAF. Então também uma euforbiácea, um pinhão. Mais uma, isso mais uma vez podendo visualizar, ó. O hilo, a micrópila e aqui, tá vendo? A região onde está a radícula, por onde ela vai sair. Tá vendo? Ela vai sair próxima do hilo. Olha a radícula aqui, que bonitinha. Ó. Então, mais uma representação visual aí em foto, mostrando como é importante identificar essas estruturas morfológicas para entender o processo germinativo das sementes. E por fim, mas não menos importante, uma outra estrutura morfológica muito comum é o pleurograma. O que é o pleurograma? O pleurograma é uma estrutura que está marcada sobre o tegumento. Então há uma marca de outra cor, de um colorido diferente do resto do tegumento, em forma geralmente de V ou de U. É bem visível, você consegue ver essa linha. Então geralmente ele é aberto, certo? Na direção do hilo. Então a marca ela se dá com abertura em direção ao hilo. E é muito comum de leguminosas. Então é muito comum você ver leguminosas fabáceas, né? Com essa presença, com a presença dessa marca. Um exemplo, olha a semente da albízia. Tá vendo? Deixa eu pegar novamente essa marquinha que você consegue ver em todas as sementes é o hilo. Esse desenho que parece um U, isso é o pleurograma. Então as albízias todas possuem um pleurograma bastante visível. Outra, o flamboyant. O flamboyant ele tem o U com abertura do lado oposto ao hilo. O hilo está aqui, tá vendo? Ao funículo, o restinho do funículo. E ao pleurograma, que é essa marca mais clara, marcando o tegumento da semente. Então, a flamboyant também é uma fabácea, também tem essa mesma característica. E outra característica, eu tirei da ordem alfabética só porque é uma característica que acaba sendo bastante comum e sai um pouquinho dos aspectos que tinham sido mostrados anteriormente, que é a ala. Então a ala nada mais é do que uma expansão das células do tegumento. Então é formada por células do tegumento, certo? Ou formada pelo pericarpo, pelo próprio fruto. Então existem frutos alados e existem sementes aladas que não necessariamente que não foram oriundas de frutos alados. Isso, qual é o objetivo da ala? Auxiliar na dispersão. Então a ala ela serve tanto para a semente ser dispersa pelo vento, quanto algumas vezes, raras vezes,
pela água, porque ela auxilia, a semente boia. Mas pelo vento é a característica principal. Então a ala vem de quê? De asa. Então é uma semente alada, uma semente que possui uma estrutura, que é uma expansão do tegumento, usada para dispersão. O vento leva. Então é muito comum que as sementes aladas elas estejam associadas ao quê? A um fruto deiscente. Então o fruto ele se abre ainda ligado à planta mãe, ele se abre antes de cair o fruto, então ele se abre na árvore, na planta, e a semente acaba sendo dispersa e o vento acaba levando essas sementes. Então aqui exemplo do fruto. Então isso é fruto. Então tipo sâmara, que é um fruto alado. Nesse caso o vento leva o fruto. E aqui exemplo de sementes aladas. Então sementes aladas, os ipês acabam sendo um bom exemplo, né, de sementes aladas. Então é muito comum, de maneira geral. Aqui o Zeheria, né, IP felpudo no popular, e ali os Androanthus ou tabebuias, que são os ipês de maneira geral. Então ambas sementes aladas em formato diferente. Nessa de baixo do Zeheria acaba sendo uma semente, uma ala bastante difundida, né? O fruto ele é um fruto arredondado, e no caso dos tabebuias e dos Androanthus acaba sendo um fruto mais fino. Então a semente ela acaba tendo alas menores, mas a função é a mesma: o vento carregar, levar para longe, e a semente acaba atingindo regiões em que a planta é longe da planta mãe. Então o vento auxilia na dispersão. Certo? Então todas as informações que eu usei na aula de hoje estão contidas nessa literatura, que é uma literatura muito legal, que é um glossário ilustrado de morfologia. Inclusive algumas figuras que eu usei eu tirei dele. Então recomendo, certo? Tem o link aí para você, quem tiver interesse, vai lá em agricultura.gov.br e procura lá, glossário ilustrado de morfologia. Ele traz vários outros em ordem alfabética. É como se fosse um dicionário com fotos, na verdade com ilustrações, certo? E auxilia muito na identificação dessas estruturas para quem tem interesse de pegar a semente e começar a observar as estruturas morfológicas. É bem legal. Então está disponível online de forma gratuita no site do Ministério da Agricultura. Então não deixe de acessar. Certo? Isso só vai fechar para a gente recapitular. Vamos falar das estruturas que a gente viu hoje. O que é arilo? O arilo é aquela excrescência, né? É uma proliferação de células do tegumento que auxilia na dispersão. A carúncula é um tipo de arilo que fica próximo ali da região do hilo e da micrópila. O hilo é aquela cicatriz que sobrou da junção da semente com o funículo. A micrópila é aquela abertura que tinha no óvulo e que auxilia no processo de germinação. A ráfide é aquela marca, uma linha que ficou impressa no tegumento em função do contato com o funículo ao longo da maturação da semente. Não é isso? O pleurograma é aquele desenho em forma de U ou de V que fica sobre o tegumento. E a ala é a estrutura usada para dispersão pelo vento de algumas espécies, que é um alongamento da célula do tecido do tegumento, que auxilia, aumenta, né, expande a superfície de contato da semente com o meio e acaba possibilitando a sua dispersão. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas você pode perguntar diretamente nos comentários desse vídeo, pode entrar em contato pelo AVA, pode mandar e-mail, pode mandar pergunta pelo WhatsApp. Estamos com todos os canais abertos para tirar a dúvida da galera. Tranquilo? Então, agradeço muito a participação de todos. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz, se protejam. Tente ficar em casa o máximo possível e estude por todos os meios. Tá certo? Então, agradeço. Bye bye. Até a